Rumo à excelência. Do desporto para a vida, com ética. Tempo livre. Livre de trabalho e de angústias, um imperativo ético. Vivemos numa era em que o tempo livre assume cada vez mais uma importância acrescida. O significativo aumento médio da esperança de vida, entre muitos outros fatores, conduz, sem margem para dúvidas, a um crescente aumento do tempo livre. Mas o grande problema, na nossa opinião, é que a geração que hoje vive esta realidade, sobretudo o idoso, não foi educada nos princípios do tempo livre, mas sim numa verdadeira sociedade do trabalho, em que o trabalho era o fundamento da vida, pelo que vive, naturalmente, esta situação com uma certa angústia. É, pois, fundamental que a sociedade de hoje prepare as nossas crianças e os nossos jovens para esta nova realidade social, qual seja a emergência do tempo livre. O final do século XIX, verdadeiro século do trabalho, exigia do homem trabalhador verdadeiras jornadas de trabalho, horas e horas, semanas e semanas de verdadeiro trabalho. Não existia, ou pelo menos era praticamente inexistente, nessa altura, tempo livre. O trabalho era, pois, o fundamento da vida. Esta era uma realidade global e típica dos tempos de uma revolução industrial. Contudo, com o advento da luta de trabalhador, com a intervenção dos sindicatos, ou mesmo sem a sua intervenção, bem como com a tomada de consciência por parte dos patrões para uma diminuição da mão de obra, fruto fundamentalmente de uma diminuta esperança de vida dos trabalhadores, começou, embora paulatinamente, a dar-se alguma importância ao tempo livre, isto é, ao tempo destinado a atividades não produtivas. Vários são os fatores que propiciam o aparecimento com uma importância cada vez mais acrescida do tempo livre, dos quais gostaríamos de destacar os seguintes: o aumento médio da esperança de vida, a entrada mais tardia no mundo do trabalho face, sobretudo, às necessidades crescentes de um maior e melhor nível de educação e formação profissional. Isto apesar de ainda que aparente, ou pelo menos momentâneo, aumento do número de horas de trabalho diárias, semanais, mensais e concomitantemente anuais, e de uma cada vez mais tardia entrada na aposentadoria. Tendo em atenção a esta nova realidade social, é pois fundamental que a sociedade dos nossos dias prepare as nossas crianças e os nossos jovens para que um dia mais tarde, quando adultos ou idosos, não sintam a angústia de viver o tempo livre. É que, se o idoso pode ser considerado a ponta do novelo, a criança pode, sem dúvida, ser vista como o início desse mesmo novelo. É por isso fundamental e necessário que as nossas crianças e os nossos jovens sejam, desde muito cedo, educados face a esta nova realidade social, com importância cada vez mais crescente, o tempo livre. E isto, fundamentalmente, para que um dia mais tarde, quando adulto, ou sobretudo quando idoso, não sinta a angústia de nada ter para fazer. E é aqui que, na nossa opinião, o desporto assume uma grande importância. É nos valores do desporto que nós podemos e devemos educar as nossas crianças e os nossos jovens, desde logo para os valores do tempo livre. No fundo, educar as nossas crianças e os nossos jovens, desde logo para o tempo livre de que vai usufruir quando adulto e mais tarde quando idoso. Só deste modo poderemos preparar as nossas crianças e os nossos jovens para a nova realidade social, qual seja a emergência do tempo livre. Esperemos, pois, que o desporto assuma o papel que nós consideramos muito importante, quiçá determinante face a esta nova realidade social, a emergência do tempo livre, livre de trabalho e de angústias. Na verdade, um imperativo ético. Rumo à excelência. Do desporto para a vida, com ética.